Olha só, eu demorei, tá? Sumi, desapareci com o React Maroto, mas a verdade é que eu não me aguentei de saudade e cá estou eu. Estou de volta para o React Maroto, porque sim, reagir a outros conteúdos é legal, é bacana, e vamos confessar que é um conteúdo fácil para um caramba também, tá? Eu não vou aqui mentir pra vocês. Mas, assim, é particularmente gostoso quando você pega um vídeo que é bem feito, sabe? Bem pensado, bem trabalhado. E esse vai ser o caso do vídeo que nós vamos reagir agora, então vem comigo. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Olha só, no React Maroto de hoje, eu me propus a reagir ao vídeo do PH Santos. Você conhece o PH Santos, grande cinéfilo brasileiro do YouTube? Mais de 704 mil inscritos aqui nesta rede vermelhinha. E o PH... ele se propôs a dizer qual que é o grande problema de Harry Potter. E aí vocês sabem que eu não me aguento. Falou de Harry Potter, eu broto. Eu broto de onde que eu estiver, caio no vídeo e aí eu começo, né, a falar as minhas groselhas. Então, PH, você me perdoe. Provavelmente eu vou falar alguma groselha aqui. Mas assim, né, nada demais, tá? Vamos lá, vamos conferir o que o PH falou sobre qual seria o problema aí de Harry Potter. Eu já vou adiantar pra vocês que eu assisti o vídeo, não assisti o vídeo todo, mas assisti uma boa parte do vídeo. E ele tem alguma razão, viu? Ele tem alguma razão, tem alguns pontos ali que dá pra corrigir, mas é uma questão de que o PH provavelmente não conhece a obra de Harry Potter profundamente, né? Ele é um cara que se propõe a falar de cinema de modo geral, ele não é um criador de conteúdo de Harry Potter, portanto, é claro que alguns detalhes vão passar, mas o importante é que a mensagem que ele quis transmitir, eu concordo com ela. Eu quero ver se vocês concordam também. Maravilha, ó, sem enrolação, tá? Eu já enrolei demais vocês aqui. Eu não tenho a menor intenção de tornar esse vídeo um vídeo de 1 hora, porque o vídeo do PH é apenas 12 minutos. Então, simbora. Vamos lá, PH. Fala pra gente qual que é o problema com Harry Potter. A melhor verdade sobre uma boa história é que ela é a melhor mentira que já nos contaram. Já parou pra pensar como nenhuma das grandes reviravoltas ou as soluções mágicas de Harry Potter tem algum sentido lógico? Sim, eu sei, a gente tá no mundo mágico. Não é esse o ponto, mas é do ponto de vista narrativo. Perceba como o vira-tempo poderia resolver qualquer problema de todos... Qualquer problema não. Quase qualquer problema de todos os filmes. A mesma coisa pode ser aplicada à sorte líquida. Eu não sei se isso é bem verdade, hein, ô PH? Esse aqui é o único momento que eu tenho uma clara discordância do PH, tá? Ele fala do vira-tempo. Ele fala agora, tá falando agora da Félix Felicis, né? A poção de Félix Felicis. O mapa do Maroto resolveria a maioria dos problemas de gente perdida ou que foi revelada depois. A poção polissuco é sempre esquecida nos momentos mais importantes. Enfim, são vários os pontos aqui. Analisando esses detalhes... Então, esse início aqui é o que eu tava me referindo sobre a questão do aprofundamento na obra de Harry Potter, tá? Pro que ele tá propondo no vídeo dele, funciona muito bem o que ele falou, tá? Funciona muito bem, não tem problema nenhum. Só que existem as leis estabelecidas dentro do universo de Harry Potter e não é bem assim, sacou? O vira-tempo, por exemplo. O vira-tempo tem suas leis. Você só pode viajar até 5 horas no passado, sacou? Você não pode ser visto. Não é deste jeito que você conseguiria resolver quase todos os problemas da série de Harry Potter, porque primeiro você precisaria de autorização do Ministério da Magia para utilizar esse vira-tempo. Não é qualquer pessoa que vai pegando um vira-tempo e vai utilizando ele. E eles estão muito bem guardados dentro do Departamento de Mistérios, que depois esse local acaba sendo destruído por ocasião da batalha lá do Ministério, né? E aí todos os vira-tempos são destruídos, enfim, depois a J.K. Rowling inventa, né, de trazer isso de novo lá em Criança Amaldiçoada, mas a gente não vai entrar nesses pormenores. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que existem leis para se utilizar o vira-tempo, que são propostas pelo Ministério da Magia, e também tem as leis da própria magia do tempo, sacou? Não é tão simples assim você ir pegando um vira-tempo e ir fazendo aquilo que você quiser fazer.
tá? Você não consegue fazer isso dentro do universo de Harry Potter. A questão da Felix Felicis, ela tem limitações claras, tá, pessoal? Muita gente acha que a Felix Felicis, a poção da sorte, né, a Liquid Luck, ela é uma espécie de placebo. Ou seja, ela não te dá sorte coisa nenhuma. Você toma e você, por acreditar que está com sorte, você acaba tendo sorte. Não. Este não é o caso da sorte líquida, não é o caso da Felix Felicis. Ela, de fato, concede boa sorte para o usuário dela por 12 horas. Só que existem limitações, como, por exemplo, não é qualquer um Zezinho que consegue produzir uma Felix Felicis. Você não encontra uma Felix Felicis com tanta facilidade assim. Outra limitação, a Felix Felicis funciona por apenas 12 horas. Depois de 12 horas, acabou o efeito. Outra limitação, a Felix Felicis, ela não consegue criar o impossível. Ela só vai te permitir ter boa sorte em coisas que são possíveis para que você realize. Fora deste seu campo de possibilidade, a sorte líquida não vai conseguir te ajudar muito. Uma outra limitação da Felix Felicis é que ela não consegue sobrepujar formas de magia mais elevadas e mais poderosas. Você tá com uma Felix Felicis, você tomou uma Felix Felicis, mas alguém te ataca com a Avada Kedavra, se o Avada Kedavra pegar em você, é vala, porque a Felix Felicis, ela não sobrepuja magias que são superiores. Então percebe como é que tem uma série de limitações? O mapa do Maroto, por exemplo, que ele diz que resolveria aí quase todos os problemas de pessoas perdidas. Depende da localização, porque o mapa do Maroto ele só revela a localização das pessoas que estão em Hogwarts ou em terrenos circunvizinhos. Porque foi neste local que os marotos prepararam o mapa, né? Não porque eles prepararam neste local, mas porque eles incluíram estes locais, Hogwarts e regiões circunvizinhas de Hogwarts. Por exemplo, o mapa do maroto não é capaz de mostrar quem está na Câmara Secreta, e a Câmara Secreta fica dentro de Hogwarts. Percebe? Então, os locais que os marotos visitaram, eles incluíram no mapa. Os locais que eles não visitaram, eles não incluíram. Então, se a pessoa está fora de Hogwarts, o mapa do maroto não serve para nada. Se você está procurando por alguém que está fora de Hogwarts, você não vai conseguir encontrar essa pessoa. Assim como a poção polissuco também não é infalível, ela tem suas limitações, tá? Eu só queria deixar isso claro porque aqui é um canal de Harry Potter e eu não posso deixar isso passar, tá? Mas, mais uma vez, o ponto do PH foi feito aqui. Eu entendi o que ele quis dizer e faz sentido com a proposta que ele tem no vídeo, tá? Vamos lá. Harry Potter se torna lotado de inconsistências que, sob um olhar analítico, eles deveriam desmoronar a narrativa, mas não fazem isso. Isso é uma verdade também, tá, pessoal? Eu sou apaixonado por Harry Potter, sou grande fã de Harry Potter, é a obra da minha vida, mas isso não significa que você tem que tapar o sol com a peneira e dizer que a obra é perfeita e que não tem inconsistências. As melhores obras da história têm inconsistências, sacou? Toda obra tem inconsistências. Por quê? Porque essas obras são feitas por seres humanos. E o ser humano é um ser inconsistente. Então é a coisa mais normal do mundo você encontrar equívocos, você encontrar furos, você encontrar inconsistências dentro de uma obra como Harry Potter. Harry Potter tem uma série de inconsistências, sacou? Ora, se a lógica não é o que sustenta uma história de fantasia, o que é então? Será mesmo que o maior problema de Harry Potter é realmente um problema? Essa provocação eu vi num vídeo curto do autor chamado Jason Pargin. Vocês perceberam qual que é a provocação dele aqui? Na verdade, ele tá dando até os créditos pro Jason Pargin, ou Jason Pargin, dizendo que a ideia parte desse vídeo, né? A proposta é, cara, será que o que faz uma obra grandiosa é a lógica dessa obra? Percebe o que ele tá querendo dizer? Essa é que é a proposta dele, cara. Existem obras que são cheias de inconsistências, cheias de coisas ilógicas e que ainda assim as pessoas estão, parece que predispostas a se apaixonar por essa obra. E tem uma razão pra isso. E acredito que ele vai abordar isso no vídeo. Vamos lá. Ele traz também esses pontos aí da história e tal, que eu concordo. E ele completa dizendo que estamos falando de uma obra que tem mais de 600 milhões de livros vendidos, que tem uma legião de fãs que atravessa gerações, que tem um sucesso inegável, que até as pessoas mais progressistas conseguem aceitar uma autora cheia de opiniões e atitudes das mais hediondas possíveis. Portanto, volta à pergunta. Será que as pessoas realmente estão preocupadas
com coesão lógica nas narrativas de fantasia? 600 milhões de livros vendidos, bilhões em bilheterias de filmes, responde que não. As pessoas não estão nem aí. E isso foi só o teaser, hein, pessoal? Isso foi só o teaser e eu já parei 500 vezes aqui. Existe uma disputa lendária na literatura entre duas linhas de pensamento, duas filosofias, quer que seja. De um lado tem aqueles que acreditam que a magia deve ser restrita e cheia de regras. Eu vou chamar esse lado de os arquitetos, porque eles constroem o mundo com parâmetros, assim, com minúcias. Do outro lado, há quem defenda que a magia deve ser fluida. É a história quem vai levando a magia, e não a magia que vai levando a história a acontecer. Eu vou chamar... Olha, isso que ele tá falando aqui, deixa eu só finalizar. Os jardineiros, porque eles plantam e colhem a bel prazer. Mentira, tá? Isso que ele tá falando aqui também é conhecido como hard magic, ou, sei lá, numa tradução mais a grosso modo aqui, magia dura, e soft magic, ou magia suave. A magia dura seria a magia que tem suas regras muito bem estabelecidas, suas leis, e tudo funciona de acordo com essas leis. Tá tudo muito bem detalhadinho, tudo muito bem explicadinho, sacou? A magia suave não tem explicação, ela acontece porque acontece. Você não consegue uma explicação lógica para aquilo. Você não consegue encontrar uma lógica naquilo ali e aquilo só acontece porque acontece, sacou? E esses dois tipos de magia estão presentes em Harry Potter. Mentira, tá? Também não sou eu que tô dando esses nomes. Alguém já chamou esses dois lados disso? Pois bem, pros arquitetos, uma narrativa precisa ter uma construção precisa. A lógica interna, a verossimilhança, a consistência das regras, a coerência dos eventos são pilares que sustentam a credibilidade do mundo ficcional. Pros jardineiros, a história é um truque de ilusionismo, um ato de redirecionamento emocional. O que importa não é a integridade da estrutura, mas é a capacidade de emocionar. Isso meio que já começa a responder a minha pergunta do começo desse vídeo. O fato é que o sujeito emocionado parece não se importar com mais nada além do sentimento. Harry Potter tá nessa. Game of Thrones também tá. Senhor dos Anéis tá no entremeio, tendendo mais ao lado desses dois, tá? Mas a gente tem, por exemplo, as criações do Brandon Sanderson, como Mistborn, que estão no lado completamente oposto disso. Recentemente teve uma discussão que envolveu o Brandon Sanderson e o George Martin, né, autor de Game of Thrones. Durante um painel na Seattle Worldcon em 2025, George Martin foi confrontado por um leitor sobre o atraso de Os Ventos do Inverno, o 6º livro da série As Crônicas de Gelo e Fogo. De maneira muito rude, esse membro da audiência fala que Martin, abre aspas, não vai estar por perto por muito mais tempo, fecha aspas, referindo-se à mortalidade do autor como se... né, enfim, é até um certo etarismo, se a gente pensar bem. E emenda perguntando se havia alguma possibilidade, já que ele vai morrer, de outra pessoa, como por exemplo o colega de painel ali, o Brandon Sanderson, se ele pode terminar o seu livro. Além da questão totalmente deselegante que foi essa pergunta... mas é realmente deselegantíssimo, hein? Você é louco. Inclusive a plateia sentiu isso e vaiou imediatamente. Eu trago isso porque essa pessoa definitivamente não se tocou que é impossível que Brandon Sanderson possa terminar a obra de George Martin. É como dar a um escultor a missão de terminar o quadro de um pintor. Ambos são artistas. Cara, mas eu não sei se vocês gostam de esportes, tá? Não sei se todo mundo que tá me assistindo aqui gosta de esporte, mas a analogia que ele tá fazendo aqui também poderia se aplicar no futebol. Seria o mesmo que você fazer o seguinte, ó, imagina aquele Barcelona do Pep Guardiola. Vocês vão saber do que eu tô falando, o famoso falso 9, o Messi ali como falso 9, circulando, com liberdade pra atacar. Cara, é a mesma coisa que você pegar este time do Pep Guardiola e dar o Mourinho pra treinar, sacou? Você pega esse time e dá na mão do Mourinho. Cara, não vai funcionar, porque são dois, assim... É o mesmo esporte? Alguns dizem até que não é o mesmo esporte. É futebol, mas, cara, são maneiras de pensar o futebol opostas. É a mesma coisa que ele tá falando aqui, entre o Martin e o Sanders. São duas formas completamente de pensar a literatura. Não dá, assim, não tem como um terminar a obra do outro, é impossível. O projeto deles é completamente diferente. Antes de continuar, o recadinho do patrocinador desse vídeo. Imagina a cena, você tá saindo de casa pronto pra encarar o dia, já mas a sensação é de que você um AD na cara. Preso no primeiro ato de um filme. A camisa amassa antes mesmo. Eu vou dar uma adiantada, tá, pessoal? A primeira gota de suor vira um... Mas, ó, eu pulei, porém, vocês sabem que neste trecho do vídeo tem aí um AD, tem link na descrição, portanto, esta é uma forma de apoiar o canal do PH, beleza? Eu adiantei aqui por motivos óbvios de não tomar mais tempo do que eu já sei que eu vou tomar, né, nesse vídeo aqui, mas
corre lá, vocês já sabem que tem um AD, se vocês estiverem interessados, correm lá no link da descrição. Aqui com o nosso vídeo. A primeira lei de Brandon Sanderson, e assim eu chamo porque ele mesmo a chama, é, abre aspas, a habilidade de um autor de resolver conflitos com magia é chamei o cara de Sanders, mas é Sanderson. Diretamente proporcional a quão bem o leitor entende essa magia, fecha aspas, ou seja, para ele a magia é quase científica, de tão paramétrica que deve ser. Mistborn e os seus intermináveis conjuntos de regras deixam isso bem claro. Do outro lado temos Martin dizendo que, abre aspas, a magia deveria ser algo perigoso, deveria ser imprevisível, deveria ser algo que a gente não entende. Ela não pode ser confundida com ciência falsa. Cara, eu gosto disso, cara. Eu gosto dessa pegada. É claro que você não pode fazer uma parada inconsistente ao ponto de fazer a sua suspensão de descrença desaparecer. É claro que tem que ter uma lógica, é claro que tem que ter algumas regras, é claro que tem que ter uma estrutura. Mas essa estrutura não precisa ser tintim por tintim, não precisa ser totalmente detalhada, ela precisa te dar um norte, ela precisa te dar uma direção. Mas essa ideia da magia como algo imprevisível, como algo que pode, do nada, surgir algo sem precedentes, cara, isso pra mim é sensacional. Desde que de bom gosto, desde que bem pensado, desde que bem construído, desde que bem apresentado. Percebe o que eu tô querendo dizer? Fecha aspas. Ele até apresenta um exemplo que eu acho interessante, ao dizer que se toda vez que você misturar os mesmos elementos num caldeirão gerar a mesma coisa, ter o mesmo resultado, qualquer pessoa pode aprender aquilo. Portanto, perde o sentido mágico. Então, analisando essa visão do Martin, que converge com o universo de Harry Potter, é bom que se diga, e também de tantos outros autores, fica fácil entender como o maior problema da saga Harry Potter, esses elementos capazes de resolver qualquer conflito, cara, simplesmente não importa. No fim, nenhuma inconsistência lógica é suficiente para quebrar um encanto quando o leitor ou o espectador está verdadeiramente imerso naquele universo. Quando alguém se conecta profundamente... Essa é que é a parada, mano. A gente se conecta tanto com Harry Potter, a gente se conecta tanto com Crônicas de Nárnia, a gente se conecta tanto com O Senhor dos Anéis, enfim, com Game of Thrones. Independentemente de qual seja a sua obra favorita, mas você se conecta tanto com aquilo que muitas vezes você vai relevar algumas inconsistências claras e no fim das contas isso serve apenas como debate, sabe? Você senta com seus amigos, conversa a respeito desses erros, dessas inconsistências, né? Pra não ficar aquela coisa chata de você só ficar elogiando, cara, porque eu acho que não tem coisa mais chata do que você sentar pra debater algo e você só ir numa direção. Ou você vai só criticar, ou você vai só elogiar. Cara, precisa ter um equilíbrio. Cansa, né? Você vê um debate em que só tem elogio o tempo inteiro. É uma passação de pano gigantesca, é uma babação do início ao fim. Mas também é muito chato você sentar e ficar ouvindo alguém reclamar o tempo inteiro. Precisa ter um equilíbrio, né? E eu acho que, no fim das contas, é o como que você se conecta com aquela obra. E um dos motivos de eu achar que Harry Potter se conecta tanto conosco é que, embora seja um mundo fantástico, embora seja um universo de magia, de fantasia, os personagens, mesmo inseridos dentro desse universo fantástico, eles são muito relacionáveis, eles são muito humanos. A galera tem o costume de falar que o Snape é muito humano, e de fato ele é sim, tá? Mas, cara, esse não é só o caso do Snape na obra, tá, pessoal? Isso não é uma peculiaridade de Severo Snape. Todos, literalmente todos os personagens em Harry Potter são humanos. É que o Snape, ele tem muitas falhas, né? Ele tem muitos problemas emocionais, ele tem traumas do passado dele. Então você vê isso de maneira muito clara o tempo inteiro. Mas, cara, você pega os próprios mocinhos da história. Harry, Rony e Hermione. Mano, eles são cheios de falhas. Eles não são tipo o Superman, que tem todos os poderes, todas as qualidades e que o caráter, na maioria do tempo, na maioria das histórias, é um caráter que é assim, irretocável. É assim, você não consegue criticar. Cara, a Hermione, ela é cheia de
problemas. Ela é muito chata em diversos momentos. O Harry é muito grosso em diversos momentos. Ele toma decisões no calor do momento sem pensar muito. O Rony tem uma inveja que muitas vezes faz ele tomar decisões muito ruins. O Dumbledore é muito manipulador. Você tem aí a própria senhora Weasley, que é uma personagem amada por todos, a mãe de todos nós, né? Também é a personagem que muitas vezes ela quer cortar as asinhas dos filhos, né? De Fred e George, e na visão dela eles não deveriam perseguir o sonho deles de ter uma loja de logros e brincadeiras, e que no fim das contas essa loja é extremamente bem sucedida. Ela também é a mesma personagem que queria ter um elfo doméstico na casa dela, quando a gente sabe que a história tá ali, na verdade, ensinando que o fato dos elfos domésticos serem escravos é uma falha na estrutura bruxa. Percebe o que eu tô querendo dizer? Todos os personagens em Harry Potter são humanos. E é por isso que você e eu, né? Por isso que a gente se vê nesses personagens, tanto naqueles traços de caráter que são bons, quanto nos traços de caráter que são ruins. A gente se enxerga ali, a gente se vê ali. Esse, pra mim, é um dos principais motivos da gente se conectar com Harry Potter, talvez muito mais do que a magia. Muitas vezes a gente se enxerga ali. Por isso que Hogwarts ela parece ser tão real. Por isso que Hogwarts parece ser um mundo de fantasia, mas que se você esticar o dedo, se você esticar a mão, você consegue entrar nesse mundo. Percebe? Porque ele é muito relacionável. Você consegue se enxergar facilmente dentro dele por causa dos personagens da obra. Fantasia, mesmo que ele seja estruturalmente falho, parece que tudo passa a ser aceitável. Ora, se aquele mundo nem existe... Se o Superman nem voa, por que eu vou aceitar que ele voa? Porque você tá absorvido emocionalmente. Então, seja o Vira-Tempo, sejam as águias resgatando Frodo e Sam ao final de Seus Anéis, a busca por coerência absoluta, tão valorizada por autores como Brandon Sanderson, ela não é tão relevante diante do vínculo emocional que o público cria com o universo. Afinal, o que nos prende não é a lógica, é o desejo de permanecer dentro daquele mundo, mesmo que ele seja imperfeito. Isso é bem explicado porque o cérebro humano processa narrativas diferentes da lógica de fato. A parte do cérebro que usamos para as histórias não é a mesma que usamos para fazer matemática. Quando a gente está imerso em uma trama, nosso investimento não é analítico, ele é emocional, ele é emotivo, ele é sentimental. Você já assistiu a um faroeste daquele filme de bang bang, tiro para todo lado, sem nunca se perguntar quantas balas? Já assisti vários com meu pai, assim, dos mais antigos. Django, já assistiram? Com Franco Nero, o cara carrega um caixão, entra com um caixão na cidade, dentro do caixão tem não sei nem como é que chama aquela arma, uma metralhadora gigantesca. O Bom, o Feio e o Mal, 3 homens em conflito, já assistiram? Por $1 punhado, também com Clint Eastwood, porque 3 homens em um conflito é com Clint Eastwood. Por uns $1 a mais. Eu já falei esse ou eu falei por $1 punhado? É porque tem por $1 punhado e por uns $1 a mais. Já assistiram? Eu me amarro, mano. Um beijo pro meu pai, acostumado a assistir faroeste com ele. Elas ainda tem no revólver? Eu garanto que sim. Assim como você também já assistiu filmes muito parecidos dizendo, e essas balas nunca acabam? Pois bem, isso acontece porque se você estiver ocupado contando as balas de uma arma em um filme, o contador de histórias falhou em sua tarefa mais crucial, ponto, que é engajar, que é te imergir naquele contexto, naquele cenário. Então, se você tá contando as balas, esquece, você não tá imerso. Sensacional. Ó, eu vou pegar aqui Stranger Things. Isso é um canal de Harry Potter, tá? Mas eu vou me aproveitar deste vídeo para falar um pouquinho de Stranger Things, vocês me perdoem. Assisti Stranger Things atrasado, tá bom? Eu fui aí mais atrasado do que a maioria. Eu comecei a assistir Stranger Things no início da 5ª temporada. Começou a 5ª temporada, eu fui assistir a 1ª temporada. Felizmente eu fui capaz de terminar a série não muito depois que o último episódio saiu. O último episódio saiu no dia 31, no dia 1º eu terminei, né? Eu e a Mari, nós terminamos a série inteira. Pra mim a série é histórica, tá? Stranger Things é uma série histórica e na sua maior parte a série foi sensacional, na minha opinião. Claro que, como toda obra, tem suas falhas. Caramba, tem seus erros, não é perfeito, né? Não existe obra perfeita, não existe série perfeita, pessoal. É porque tem aquelas séries que você gosta tanto que você quer defender a todo custo. Geralmente eu não tenho essa característica, tá? Eu defendo aquilo que eu acredito que tem que ser defendido, critico aquilo que eu acredito que tem que ser criticado. Também não tô dizendo que eu sou perfeito nisso, não. A 5ª temporada foi a mais fraca de todas. Pra mim são 1ª temporada, a melhor, 4ª temporada,
quase junto ali com a primeira temporada, mas em segundo lugar. Aí vem a segunda temporada, terceira temporada e aí a quinta temporada. Por que eu achei que a quinta temporada foi a pior de todas? Porque existem alguns momentos da quinta temporada que acontece exatamente, na minha visão, acontece exatamente isso que o PH descreveu. Que é o quê? Você se pega se questionando sobre aquela situação. Você se pega pensando, putz, isso aqui não deveria acontecer, isso aqui, caramba. Em muitas outras obras, em muitas outras séries, acontecem situações parecidas. E ainda assim, a sua mente não se desliga. Você não para pra comentar aquilo. Então, eu acho que na quinta temporada, os irmãos Duffer, me corrija se eu estiver enganado, tá? Mas eu acho que é esse o nome dos roteiristas. Em alguns momentos, eles falharam no roteiro e por alguma razão ou outra, a gente acabou, eu, pelo menos no meu caso, acabei me concentrando em algumas situações que... Por exemplo, aqui tá spoiler, tá, pessoal? Se você não assistiu ainda, isso aqui é spoiler. O Lucas, fugindo com a Max, ele entra no elevador, o Demogorgon vem, ele dá um chute no Demogorgon. E o Demogorgon cai pra trás. Desculpa, não tem como... Eu não consegui tancar aquilo. Me tirou a minha suspensão de descrença, porque o Demogorgon foi apresentado pela obra como uma criatura extremamente poderosa, muito forte fisicamente, quase que invulnerável, vai tomando bala e ele vai matando mesmo assim. Mas o Lucas conseguiu dar um chute no Demogorgon e ele caiu pra trás. Nancy Wheeler como Rambo. Não dá pra tancar, entendeu? Em que momento que a Nancy teve treinamento profissional, sabe? Pra conseguir desbancar um bando de profissionais do exército treinado, sabe? Os melhores, entende? Aí ela vai e ainda me inventa de carregar a arma pela alça da metralhadora, ao invés de... Enfim, existem algumas coisas que, quando acontecem, você não consegue manter a sua suspensão de descrença. E é aquilo que eu falei. Às vezes, numa outra obra, numa outra série, vão acontecer eventos parecidos com esses, mas ainda assim você não vai se desprender. A sua suspensão de descrença ela vai continuar. Não vai te incomodar tanto assim. E aí eu concordo com o PH. Nesses momentos é que significa que aquele roteirista, aquele autor, com o que ele fez ali, com a estrutura que ele montou, com o que ele escreveu, ele conseguiu te manter ali, ele conseguiu te prender emocionalmente ali e nada mais importa, sacou? E aí é quando eu volto pra Stranger Things. A quinta temporada, pra mim, ela foi salva por causa do final de Stranger Things. Da cena do Hopper conversando com o Mike. Pra frente, quem sabe, quem assistiu sabe do que eu tô falando. Dali pra frente, o episódio final foi simplesmente genial. A maneira como eles encerraram de forma ambígua com o destino da Eleven, o Mike contando o final de cada um dos personagens, a Nancy, a Robin, o Jonathan e o Steve conversando ali no telhado, revivendo momentos que eles viveram, falando do futuro, enfim, o Hopper com a Joyce e o que vai acontecer com eles, né, a mudança que eles vão ter, enfim, dali pra frente do Hopper conversando com o Mike, a coisa foi genial. Daquele trecho ali pra frente, eu esqueci de todos aqueles problemas. Por quê? Porque o roteiro conseguiu me prender ali dentro, conseguiu me fazer a ficar ali emocionalmente conectado. Percebe? Tudo depende do como que o roteiro, do como que o autor, do como que o roteirista conseguiu montar uma estrutura narrativa que te emocione, que te conecte de alguma forma. E aí, cara, pode acontecer o que for. Você vai relevar muita coisa. Peter Cannon, no seu blog, usa uma metáfora simples, só que bem interessante. Para ele, é como se a lógica fosse a estrutura de um prédio e a emoção seria as paredes, a pintura, a decoração. Há de se ter lógica. Harry Potter tem, Game of Thrones tem, Seus Anéis tem, todos os livros do Brandon Sanderson também tem. Há de se ter lógica. Mas o fato é que ninguém quer viver em um esqueleto de vigas, por mais bem construída que essas vigas sejam. Maravilha. A lógica permite que o público tolere ou comece a tolerar uma história, mas é a emoção que faz com que ele ame aquela história. Maravilhoso. É por isso que a gente não conta as balas de um revólver quando a gente gosta do filme. Só quando, por algum motivo, a gente não entrou naquela história. Aí a gente passa a contar até a quantidade de passos do personagem principal. Se Harry Potter e tantos outros fazem sucesso, é porque o público tem uma tendência a perdoar e até a esquecer as inconsistências quando a conexão é forte o suficiente.
O mesmo público que ama o Vira-Tempo, que esquece que ele poderia acabar com todos os filmes seguintes, ainda na primeira cena, diga-se de passagem, reclama que um carro não pode pousar tão... Neste caso não poderia, tá bom, PH? Mas eu já falei sobre isso no início do vídeo, mas eu entendi o que você tá querendo transmitir aqui. E depois de cair de um avião, como acontece em Velozes e Furiosos, por exemplo. A diferença é que talvez você não goste tanto de carros quanto gosta de varinhas mágicas. A gente tá tão investido no porquê das lutas desse protagonista de Harry Potter que a gente não se importa com o como essas coisas vão se resolver. O soco no estômago de uma reviravolta bem executada, por exemplo, a descoberta da verdadeira natureza de Snape, é emocionalmente maior do que o furo de que Dumbledore, o bruxo mais sábio de todos, ele nunca descobriu um basilisco gigante vivendo nos encanamentos da sua escola. Uma história sem lógica, é bom que se diga, é uma casa cheia de corredores que não leva a lugar nenhum e escadas que terminam no teto. Uma lógica mínima já deixa as escadas parecidas com as escadas lá de Hogwarts. Elas ficam mudando, mas acabam sempre levando a pessoa para onde ela deseja. Ou seja, nesse caso, não importa o caminho se você chegou ao destino. Depois de se envolver com o motivo da cicatriz do jovem Harry Potter, não importa se você viu o coelho escondido na cartola antes da hora. A lógica nos dá a estrutura para acreditar e a emoção nos dá uma razão para nos importarmos com o universo e não tanto assim com as regras dele. Dito isto, não são e nunca serão as várias regras que Brandon Sanderson cria para validar o seu mundo que faz o seu mundo ser bom. É na verdade o que acontece ali entre Vin e Kelsier, né? Dois personagens aí dele. Essa fé teimosa de que ainda vale a pena tentar, mesmo quando tudo parece perdido. É o desespero contido de outro personagem ao buscar sentido em meio ao vazio. É a descoberta de que talvez a fé seja a resposta. É o instante que a Vin entende que ser humana é se tornar equilíbrio, mesmo que isso custe tudo. Em Senhor dos Anéis, não são as águias convenientemente aparecendo para salvar o dia, é a amizade que levou aquele dia a precisar ser salvo. Não é o herói mocinho da história sendo ressuscitado em Game of Thrones, mas o porquê desse mocinho merecer voltar a viver. Não é a maga lá, seja lá o que for, não dá nem pra entender, que recebe um bicho e mata através de uma sombra que nunca mais volta. Não, é sobre aquela guerra que tá acontecendo. Não é o espectro patrono usado convenientemente. É o que se pensa pra gerar esse espectro patrono. É isso que sustenta as boas histórias, quer sejam problemas na narrativa ou não. Por incrível que pareça, me dói afirmar isso. Os furos importam muito menos nas histórias de fantasia do que a gente imagina. Mas muito menos mesmo. 600 milhões de cópias deixam isso bem claro. É isso, ó. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Viu? Se inscreve no canal, deixa o like. No mais, um forte abraço em você e a gente se vê numa próxima oportunidade. Olha, se você ainda não é inscrito no PH Santos, imagino que seja, afinal de contas, 704 mil inscritos. Inscrevam-se. Olha, vídeo sensacional, tá? No fim das contas, cara, o que é que define se uma obra, se um filme, se uma série é boa ou não é? Você que define. Não se deixem levar pelos críticos. Não se deixem levar pelos criadores de conteúdo. Aqui tá falando um criador de conteúdo. Não se deixem levar pelas opiniões dessas pessoas. Eu vejo o crítico de cinema, o cinéfilo, eu vejo o criador de conteúdo que fala de uma obra específica ou da cultura pop de modo geral. Eu me incluo nessa como aquelas pessoas que fomentam o debate, que propõem a conversa, que abrem espaços, vários espaços, para que os fãs venham e debatam, e conversem, e troquem ideias sobre aquilo. Mas não é o Wizardinho Bruno que define se os livros de Harry Potter são bons ou não. O Wizardinho Bruno tem a opinião dele. Não é o PH Santos que define se um filme é bom ou não é. PH Santos, ele tem a opinião dele. Ele define pra ele. E ele expressa essa opinião e com isso ele abre as portas pro debate, pra conversa, pra troca de ideias. Sacou? Por isso, cara, eu dou a mínima pra crítica. Sabe? Aquela crítica que fala, esse filme tem nota tal. Cara, se eu assisti o filme e eu gostei do filme, que se exploda se a crítica especializada não gostou. Que se dane. Eu me conectei com o filme e adorei o filme. Então, no fim das contas, quem define se o conteúdo é bom ou não é você. É o como você se conectou com aquela obra, é o como você se conectou com aquele livro, com aquela história, com aquela série. Eu acho que a gente tá se perdendo um pouco nas críticas que deveriam ser divertidas, nos debates que deveriam ser divertidos, nos elogios que deveriam ser divertidos.
O que eu tô querendo dizer com isso? Que você sentar pra debater se um filme é bom ou não é, se uma série é boa ou não é, se um livro é bom ou não é, deveria ser divertido. Independentemente de qual seja a sua opinião. Se a sua opinião seja de que aquele livro não é bom e a minha opinião é de que aquele livro é bom e a gente tá debatendo sobre isso, deveria ser divertido mesmo assim. Sacou? É isso que é divertido. É você poder trocar ideia sobre algo que você é apaixonado. É você poder trocar ideia sobre algo que, sei lá, eu gosto, você não gosta tanto, mas aí você vai falar de algo que você gosta bastante, e talvez eu não goste tanto, mas a gente tem essa troca, a gente tem essa conversa, a gente tem esse debate. Cultura pop é pra ser uma parada divertida. Essa questão dos furos, da falta de lógica e tal, é claro que isso vai contribuir em algum momento pra você gostar ou não gostar. Se o negócio não tem lógica do início ao fim, putz, vai ser difícil você gostar. Mas se a parada tem muita lógica, é um poço de lógica, mas não te cativa, não te emociona, não adianta. Pode ser bom pra 500 pessoas. Pra você, não vai ser bom. E não interessa se é bom pra 500 pessoas, sendo que pra você não é bom. Não te serve. Não te tem utilidade nenhuma. Sacou? Pode ser o maior ganhador de Oscars da história. Pode ser o livro mais premiado de todos. Mas se não te cativa, se não te emociona, não interessa se 600 milhões de cópias são vendidas. Percebe o que eu tô querendo dizer? No fim das contas, a gente conclui que é muito a gente que define, não é mesmo? E ponto final. E aí é claro que é importante que nesse debate, nesse ambiente de conversa, de troca de ideias, se permita concordar, se permita elogiar, mas também se permita criticar. É preciso que as pessoas aprendam a ouvir outras pessoas que discordam. Eu tenho visto com muita frequência na internet as pessoas se incomodando porque o outro não pensa como ela pensa. As pessoas se incomodando porque alguém tá dizendo alguma coisa que ela não concorda. Quase que como se quisesse que a pessoa parasse de emitir opinião, não desse essa opinião. E eu acho que não é por aí. Eu acho que a coisa fica divertida quando a gente tem mentes diferentes, discordando de algumas coisas, concordando de outras. E é nesse momento que surgem novas ideias. Frequentemente é na discordância que surgem novas ideias, novas visões, novas perspectivas que fazem com que tudo seja muito mais interessante, tudo seja muito mais rico. Beleza? Ó, se você chegou até aqui, clica neste botão, se inscreve no Wizarding Bruno se você ainda não for inscrito, tá? Estão aparecendo alguns vídeos aí pra você assistir. Caso você não tenha feito isso ainda, a gente se vê. Fui!